Quer um café? Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariana Guazelli e amo tomar um cafezinho com quem tem uma boa história para contar. O meu convidado de hoje é uma pessoa que eu tenho um orgulho de chamar de amigo porque eu fui fã. E agora eu posso conviver com ele diariamente. Ai, eu tenho que fingir costume toda vez. Ele é cantor, ele é ator, diretor, roteirista, dublador, locutor. É tanta coisa que você precisa conhecer. Hoje, o meu café é com ele, Rafael Gama. Olá. Rafa, quer um café? Aceito. Muito obrigado. Que jarra linda, por sinal. Muito obrigada. Eu amei a sua caneca, Rafa, diferente. Nunca tinha visto uma caneca quadrada. Pois é, essa caneca eu trouxe quando eu fui pra Disney, né? Uhum. Eu levei quase 28 anos da minha vida para poder ir pra Disney. Uhum. E tem um significado muito forte para mim, porque eu sou de uma família que a gente não imaginava que conseguiria um dia viajar. A gente nem se planejava, porque é uma estrutura muito simples. Era uma família que... Aquela base de família brasileira que trabalha, paga as contas e sobrevive e tá tudo certo, né? E eu fui o primeiro da minha família aí. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, eu preciso ter uma lembrança todo dia de que eu galguei aquilo e aquilo aconteceu e é um mérito meu, né? Porque a gente às vezes tem vergonha de ter orgulho das coisas que fez, achando que é soberba, mas acho importante a gente lembrar que a gente conquistou coisas, né? Então, para mim, a caneca tem muito significado de eu sair da zona comum. Eu fiz algo diferente, né? Linda. Então, por isso eu trouxe de lá. Amei. Encantada. Eu escolhi a caneca do Cats para tomar esse café com você, porque você é o rei do musical. E você tem tantas profissões, mas eu quero começar esse papo te perguntando, quem é Rafael Gama? Então, eu tenho, na minha trajetória como artista, eu já estou fazendo 21 anos de trajetória artística, né? Eu começo trabalhando com teatro de companhias amadoras, eu começo numa escola pública, estudei a vida inteira numa escola pública, né? Minha família, ela vem para São Paulo antes de eu nascer, com meus pais pequenos, né? E eles ficam em Guarulhos e vivi a vida inteira em Guarulhos. E é muito curioso porque eu sempre gosto de reforçar que eu sou de escola pública, porque como hoje eu trabalho com dramaturgia, com tradução, falo algumas línguas, as pessoas sempre associam esse tipo de conhecimento com uma formação acadêmica mais elaborada, né? Deduzem que eu tive uma formação escolar privilegiada, e não, eu vim de escola pública, estudei escola pública a vida inteira, e na escola pública me mordeu um bichinho, porque a escola que eu estudava tinha um anfiteatro que estava jogado às traças, estava desativado, ninguém usava. E aí eu decidi montar uma peça, sem ter nunca feito teatro, decidi montar uma peça só para arrecadar dinheiro para reformar aquele local. Uau! E foi aquela criança que não tem muito juízo, né? Então, vai montar uma coisa simples. Vamos montar Chicago, o musical. Simples. Juntei 14 alunos que nunca tinham pisado num palco, fiquei ensinando música por música, traduzi a peça inteira, adaptei, costurei figurino, fiz tudo sozinho. E minha mãe assim, mas onde você aprendeu? Eu falei, não sei, eu quero fazer. E na época a gente arrecadou em um mês cerca de R$8.000. Uau! E nós reformamos o anfiteatro, que até hoje está em funcionamento, né? Então, até minha formatura no terceiro colegial, todo ano eu montava uma peça para arrecadar fundos. Então, foi assim que eu comecei a descobrir esse meu gosto, não só pela interpretação, mas pelo todo, que é uma coisa que hoje, como professor de teatro, eu falo muito para os meus alunos. Não se limite a pensar na profissão artística como uma vertente só. Você não é ator, você é artista. Ou seja, eu preciso me interessar pela parte de trás, pelo figurino, pelo cenário, mesmo que eu não vá desenvolver todas essas profissões, mas o interesse mostra essa paixão, mostra que você quer que aquilo seja bem feito por todas as áreas, né? Acho que isso em toda a profissão, se você se interessa por cada detalhe, a chance daquilo ser mais bem feito é muito maior, né? É. E você sempre muito atento, ligeiro em tudo. Eu fico com medo, às vezes, de falar com o Rafael. Ele tem uma resposta rápida para tudo. Solução, então, nem se fale. Eu quero que você conte para o pessoal que está nos acompanhando como foi na época da pandemia. Você criou o Novela de Ouvir, que é um podcast para as pessoas acompanharem de casa
novelas, como era feito antigamente. Da onde veio a ideia? Então, a gente já se conhecia, né? A gente já tinha trabalhado juntos. E a Mari sabe que eu sou uma pessoa que eu não fico parado. Não tem... O ócio, para mim, é criativo. Eu tenho que fazer alguma coisa. E quando eu entendi que a gente ia ficar um período indeterminado, né? Quando saiu daquela ilusão de 15 dias, um mês, eu falei, gente, não tem prazo. Mas também não dá para a gente ficar parado, não só por uma questão de produção monetária, mas por uma questão mental. A gente precisava se sentir útil, né? E eu sempre tive essa vontade, esse sonho de ser dramaturgo de TV. Eu sempre quis escrever novela, né? E a gente sabe que o Brasil tem um mercado de novela incrível, mas muito pequeno, né? Só aquela meia dúzia que escreve tudo. E eu ficava, poxa, mas como é que será que eu exercito, experimento isso? E aí me veio essa ideia. Eu escutava muito podcast de fora, né? Só que eu nunca tinha visto um podcast de ficção. Eu sabia o que era radionovela, mas como o formato novo do podcast, eu só conhecia podcasts de mesa, como esse que a gente está, de conversas, ou podcasts de documentário, mas não um podcast de ficção completa, né? E aí eu decidi, falei, acho que dá para fazer, né? Ninguém fez, mas acho que dá. E aí, aí vem a parte que a Mari tem raiva de mim, porque é quando eu falo que eu sento e em 3 horas eu elaborei. Eu não consigo entender a capacidade do Rafael. Ele, eu vou fazer um negócio assim aqui rapidinho. O quê? Com uma excelência enorme, Rafa. Eu não consigo entender. Uma coisa que eu aprendi muito cedo da minha cabeça e que quando eu dou aula de dramaturgia, eu falo muito isso. Não tem ideia ruim, tem ideia não trabalhada. Então, veio uma ideia, joga num papel e vai jogando tudo que você pensar. Esse brainstorming é muito importante. Porque a gente é de uma geração que os nossos pais, eles foram criados para sobreviver, né? Quem nasceu nos anos 60, 70, 80, não tinha um prospecto de vida de sucesso. As pessoas trabalhavam para sobreviver. E por isso eles são pais temerosos, que criaram filhos falando, olha, cuidado, não sonha demais, né? Olha onde você está pisando. E tudo bem, faz sentido para a geração deles. A nossa geração é uma geração que teve acesso a línguas, teve acesso à informática. Então, a vida se tornou mais acessível. Porém, a gente tem medo de arriscar por conta dessa criação. A gente fica muito assim, mas será? E se não der certo? E, para mim, a coisa é muito simples. Que nem na pandemia, eu falei, eu vou elaborar. Se ninguém ouvir, eu paro. Tudo bem. Né? Era uma coisa que eu falava muito pro nosso elenco, para todos vocês. Eu falava, gente, o máximo que vai acontecer é a gente ter se divertido gravando alguma coisa. O máximo. Né? E aí eu fui jogando as ideias, eu ia escrevendo a novela enquanto ela era ouvida, que foi um desafio muito bacana, porque é uma história aberta, como numa novela de TV. E a gente teve essa surpresa, que a gente esperava 200 amigos ouvindo, de repente 20 mil, 30 mil ouvintes. A gente recebendo mensagem de gente nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, né? E aí eu percebi, falei, as pessoas gostam de histórias, né? As pessoas querem ouvir histórias. Eu sei que o cinema hoje está muito voltado para o CGI, para a coisa toda da computação gráfica, mas se você tira a história do Avatar, só sobra um monte de boneco. Né? Se você tira a história dos Vingadores, só sobra um monte de boneco. Você precisa do roteiro e as pessoas, no fundo, querem ouvir histórias, né? Que delícia. E para você que está acompanhando esse podcast e não conhece o projeto do Novela de Ouvir, é um projeto lindo que, no meu coração, é baseado naquela frase: é muito difícil ser artista, mas é mais difícil ainda não ser artista. E você proporcionou para a gente, na pandemia, a oportunidade de ser artista naquele momento em que a gente estava sozinho. Eu moro sozinho, você morava sozinho na época, mora hoje também. Estar em contato com a arte foi uma salvação. A gente gravou pelo celular, pessoal. O Rafa escrevia, produzia, editava, subia nas plataformas e nós, atores, gravávamos pelo celular e entregamos um trabalho incrível. Fizemos Sangue Meu, primeira temporada, segunda temporada, Enlace, Parece Mentira, e agora estamos produzindo uma nova novela que é surpresa. Em breve, acredita que um mês, 2. A gente já está na fase final de pré-produção, né? Mas é legal a gente pensar que passaram pelas nossas produções cerca de 50 artistas. Né? Ou seja, 50 atores e atrizes que estavam em casa sem praticar, porque qualquer profissão nessa vida você depende de prática para alcançar a excelência, né?
E como ator, atriz, a gente tem uma limitação, muitas vezes, de não encontrar onde praticar. Né? A gente fica... Para quem tem esse sonho de ser ator e atriz, você precisa estudar, mas você também precisa pôr em prática depois dos estudos. E aí tem esse limbo, esse lugar que você fala, tá, me formei, e agora o quê? Né? E eu sempre tive essa cabeça, desde quando aluno, na verdade, que eu não ia esperar o agora o quê. Então, desde a época que eu estava estudando, eu comecei, vou montar uma trupe, eu vou escrever um texto, a gente vai rodar, a gente vai fazer esse texto aqui. Aí adaptei Vidas Secas, porque ia cair no Enem, e a gente apresentou nas escolas. Depois adaptei uma história sobre Auschwitz para falar sobre Guerra Mundial. Eu sempre buscava algum assunto que havia uma necessidade de conversação sobre e levantava com os alunos ou os atores que estavam interessados. E com a novela de ouvir, a gente teve essa experiência que eu acho que é muito proveitosa para todo o elenco, que é nenhum de nós tivemos a oportunidade de construir personagens de telenovelas. Nunca nós tivemos construir um personagem que você não sabia o que ia acontecer com ele semana que vem, que você tinha que estar aberto ao que viria na tua mão. Né? E os textos proporcionaram isso para vocês. Né? Essa surpresa de, nossa, hoje eu estou sequestrado. Né? Semana que vem eu vou ter que falar espanhol porque ele está se disfarçando. E essa liberdade criativa é muito rica. Né? Eu tenho uma das nossas atrizes, que é a Aline Penteado, que fez a Karina do Sangue Meu e fez a Amália do Enlace, que são os personagens opostos. Né? Ela mesma falou, eu tive que praticar habilidades de interpretação com a minha voz, porque a gente só usa a voz, que eu nunca imaginei que eu precisava. Né? Então, isso, para quem vai trabalhar depois no ao vivo, você vê o quanto isso requintou a sua interpretação, né? Com certeza. E foi um trabalho de atriz, para mim, enriquecedor, porque eu tenho a tendência de usar muito da linguagem não verbal, do meu corpo. Eu brinco que eu roubo no carisma e nas expressões. E para gravar era a voz pura e estudar aquele texto, experimentar vozes e mandar. E quando vê tudo pronto, casado, eu ficava encantada. Eu falava, Deus, que presente é eu estar aqui na minha casa sozinha nessa pandemia. O Rafa pegou a voz de outro ator que também está sozinho na casa dele nessa pandemia, juntou e criou essa obra-prima. Você, como ator, já navegou em diversas vertentes. Essa do podcast, em formato de novela, foi o que bombou na pandemia. O que você tem feito ultimamente? Eu continuo meu trabalho de dramaturgia, né? Esse ano eu foquei muito na questão de texto, porque é uma grande paixão minha. Então, eu já vinha escrevendo textos há algum tempo, e desde o comecinho da pandemia para cá, alguns textos foram montados. Né? A gente tem A Vela, que está aqui, que foi dirigido pelo Elias Andreato, com Erson Capri e Leandro Luna, que a gente teve esse prazer de viajar ao Brasil com essa peça. Né? Fiz também Uma Lágrima para Alfredo, que é um texto que a gente ganhou vários prêmios, os prêmios de comédia, o prêmio do humor do Fábio Porchat, nós somos indicados, eu e Eduardo Martini. Eu amo essa peça. Pessoal, vocês têm que assistir, é muito engraçado. Eu já assisti, depois já fui e levei minha família. É uma comédia para você se deliciar com todos que você ama. E tem uma coisa nos meus textos que eu tenho muito orgulho de ver o quanto o público fala, nossa, eu não esperava me emocionar. Porque é sempre engraçado, né? Tem sempre um ponto de ironia, mas você no final se emociona. Né? Aquele que tu colocou o Parece Mentira, que foi o nosso projeto, bem diferente, porque era uma novela, mas era uma novela de cada episódio contava 2 histórias. E você tinha que descobrir qual era a verdade e qual era a mentira. Né? Isso, para mim, veio muito dessa ideia de... Eu comecei a trabalhar com documentário, né? Com crimes reais, e o mundo é absurdo. Tem coisas que acontecem nesse mundo que, se você conta para uma pessoa, fala, não é possível. Né? Não é possível que um irmão, um gêmeo do outro, ficou a vida inteira separados e descobriu porque um matou o outro. Só não tem como. Né? Aí você vai pesquisar, aconteceu em algum lugar do mundo. Né? Então era muito impressionante para esse lado. E atualmente também eu fiz o texto do Clô para Sempre, que é a biografia do Clodovil, com o Eduardo Martini, né? Que está, graças a Deus, um sucesso. Que incrível. Que a gente pega esse personagem tão enigmático, tão curioso, né? As pessoas têm uma persona do Clodovil tão criada na cabeça, e a gente vai falar
desse homem que a gente talvez não conhecesse a fundo, as fragilidades dele. Claro que mantém-se o humor, mas eu falo que, para mim, o melhor gênero teatral como autor é a tragicomédia. Eu tenho que rir, mas eu tenho que me emocionar. Né? Eu acho que a vida é assim, a gente não pode só chorar, a gente não pode só rir. Né? Então, trabalho com essa mescla, com esses dois assuntos e continuo levantando os meus textos. Estamos fazendo um novo podcast que está vindo aí, né? Que a gente vai fazer uma estrutura diferente, que você pode acompanhar no Novela de Ouvir também, que a gente vai trabalhar com um processo de transmídia, que é uma coisa que a gente ainda não tinha experimentado. Então, eu sempre busco novidades, não só por uma questão de ego, de eu quero... É para aprendizado mesmo, eu gosto de aprender. Né? Eu fiz um curso de musical acting, que é um curso que ensina a interpretar em cima de trilha sonora, e tenho aplicado aqui no Brasil. Né? Então, eu gosto de trazer, porque eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial, que é a cultura cosmopolita. A gente, quando era adolescente, precisava gastar dinheiro para ir no cinema e ter cultura. Gastar dinheiro para ir no teatro e ter cultura. Hoje você dá um play na sua casa e tem um mundo de informações, não só americanas. Você assiste novela sul-coreana, você assiste seriado francês, e essa riqueza, talvez o jovem não perceba o quanto isso é grandioso. Né? Mas eu fico admirado assim, o quanto a gente pode aprender com a cultura do outro. O quanto que o outro faz lá fora, o que o Jack Chan fazia sem verba nos filmes dele, a gente pode aprender com isso e fazer coisas incríveis hoje em dia. Né? Rafa, qual dica você dá para um ator que está começando uma carreira? Você tem esse ímpeto de não vou esperar ser aprovado, não vou esperar ser chamado, eu vou fazer acontecer. Qual dica que você dá para um ator que está começando? Olha, eu vou falar o que eu falo para os meus alunos. Para mim, o primeiro passo é: você sabe o que é ser ator? Você quer ser ator ou quer ser famoso? Porque ser famoso não requer a mesma preparação. Requer uma preparação, mas não é a mesma. Né? Ser famoso requer uma preparação de imagem, requer uma preparação de auto-branding, de venda, que o ator vai ter isso, mas em outra escala, porque o ator está vendendo histórias. Né? Você quer ser ator, então a primeira coisa que eu falo, você gosta de contar história? Você tem que gostar de contar história. Se você não gosta de contar história, você não tem um propósito artístico de comunicação, porque às vezes o ator esquece que ele é um comunicador, que a minha função é comunicar com a minha sociedade, através da arte. E você determinado isso, para mim o próximo passo é: você quer comunicar o quê? E tá tudo bem você querer fazer uma coisa só. E tá tudo bem você querer fazer muitas. Né? Agora, eu preciso entender assim, o que conversa comigo. Eu falo que eu, como ator, eu jamais faria um filme de ação. Porque eu, Rafael, não gosto. E tá tudo bem. E não é que quem faz filme de ação é pior do que eu. Não, é um talento específico daquela pessoa. Né? Eu falo que é como a gente chega na escola e é obrigado a jogar futebol. Não, tem vários esportes. Você talvez... Não é porque você não é bom em futebol que você é ruim de esportes. Né? E o ator, quando ele entende isso, ele começa a aprimorar o talento dele, a descobrir que ele pode ir mais longe no talento dele. Então eu falo que, para mim, o primeiro passo é: se investigue. Esteja aberto, mas se investigue. Vai experimentando, vai descobrindo. E quando encontrar, é isso que a gente falou. Você tem que começar a criar. Porque, né, você usou a palavra que eu adoro, que é o mercado. Né? Eu brinco, eu falo que ser artista no Brasil, o único mercado que você tem é o Extra, o Pão de Açúcar, né? Não existe mercado para o artista. O que existe, na verdade, são projetos. Você faz projetos. O projeto ele pode vir até você? Pode. Mas, por experiência própria, os projetos começam a te chamar depois que você começou a gritar teu nome. Sabe? Então você primeiro grita teu nome pro mundo. Falou: eu sou o Rafael, eu escrevo, eu tô fazendo essa peça. Ah, mas vai ficar muito simplesinha. Ah, mas eu vou apresentar só 4 apresentações. Faça. Porque é esse material, é essa prática que cria o burburinho. Eu dirigi muita peça, não gosto de usar o termo amador, porque nada era amador, mas peças experimentais de pequeno porte. E um belo dia me chamaram para dirigir o Prêmio Aplauso Brasil. Um prêmio com 2.000 pessoas num teatro. Porque viram uma habilidade minha fazendo pequeno com muita criatividade e pouca verba. Né? Então, você pensar que todo mundo começou de algum lugar, e quando você vê lá, por isso que eu falo da fama, porque quando você vê a fulana na novela, não tem nada de errado, tá tudo certo, mas você não pode querer ter o mesmo caminho que ela. Né? Porque você não sabe se na estrada do sucesso ela já entrou de jatinho. E
e você tá a pé. E você não vai correr atrás do jatinho dela. Agora, você pode a pé fazer paradas que ela não fez, porque o jatinho não para. Né? Então, deixa ela lá com o jatinho dela. Uma coisa que eu falo, para de, eu quero ser o próximo, sei lá, Caio Castro. O mundo não precisa. O mundo já tem um. O mundo precisa de um próximo você. Então, descobre quem é você, trabalha quem é você e apresenta quem é você, né? Ai, Rafa, posso bater palma para tudo que você está falando? Eu tô emocionada. Ai, eu tô tão feliz que você tá aqui, porque eu quero que o mundo inteiro te conheça. Eu já te falei isso várias vezes. O orgulho que eu tenho de ser sua amiga, o quanto eu te acho de genial. E eu queria que você contasse agora pro pessoal de todas as possibilidades que um ator tem. O que você já trabalhou? Olha, eu trabalhei com teatro infantil, teatro musical, o próprio teatro tradicional. Já trabalhei com eventos, né, desde a apresentação de eventos, de entrega de prêmios. Trabalho como dublador, que para quem não sabe, você tem que ser ator para ser dublador, isso é muito importante. A gente não está traduzindo, a gente está reinterpretando um filme. Né? Trabalhei também na parte de apresentação de cerimônias e parte de premiações como apresentador, e faço hoje apresentação de TV também. E tudo isso ajuda. Eu costumo dizer que até em outras profissões, né? Porque eu já trabalhei em aeroporto, já trabalhei como gerente, e a atuação me ajudou muito a criar personas para lidar com as adversidades. Eu até brinco, eu falo, quem faz um curso de atuação, talvez não vá ser ator, mas ele vai virar ator, porque a vida você vai aprender a criar personas que funcionam em determinadas situações, até psicologicamente, para você se proteger. Né? Mas eu descobri muito a força do coletivo, sabe? Eu descobri que se você se junta com pessoas que estão com os mesmos propósitos, nós juntos fazemos coisas que a gente não conseguiria fazer sozinho, né? Não é uma profissão solitária, você não consegue fazer nada sozinho. Então é preciso, e falo para quem está estudando, você que quer estudar, desde a escola, vai encontrando essas pessoas que você se identifica, que você olha e fala, a gente tem a mesma vibração, a gente tem a mesma ideia, né? E tudo bem se em algum momento isso se dispersar, né? Pessoas vêm e vão, mas se fortaleça de contatos, porque o coletivo tem uma força no teatro que na carreira dos famosos não tem. A carreira dos famosos é solitária, né? A sua fama é sozinha e ela vai embora sozinha. Agora, a carreira artística ela é sempre coletiva. Que lindo, Rafa. E o que podemos esperar agora nesse segundo semestre de 2023? Eu estou além do CLO, que a gente continua em cartaz, né? Eu estou agora fazendo um trabalho de adaptações de texto, que eu vou começar a trabalhar com textos para adaptação de peças para o cinema. Então, a gente tem aí previsões tanto da Vela quanto o Lágrima para Alfredo e o CLO para virarem produções. Uau! Né? Tenho trabalhado também, continuo trabalhando como dublador. Atualmente faço Vai Cachorro Vai para Netflix e faço Vitor e Valentino para Cartoon Network. Né? Tenho 2 personagens fixos, entre outros trabalhos. O nosso podcast, que é uma audionovela nova, no formato tradicional de suspense que a gente faz, mas com reviravoltas sobrenaturais. Agora vamos dar só esse spoilerzinho para vocês. E continuo erguendo essa questão da dramaturgia com o musical acting, porque estou levantando eu quero criar um método Rafael Gama de interpretação. Ensinar um jeito mais moderno para o ator interpretar. Uau. Que converse com essas novas linguagens, sabe? Que a gente pega o Stanislavski, tudo aquilo que era não antigo, mas que é clássico do teatro, e aprenda a fazer isso de uma maneira contemporânea, para que se comunique não mais só com o Brasil, mas para que eu seja um ator que funcione no mundo inteiro. Incrível, Rafa. Obrigada por compartilhar. E antes de finalizarmos, eu quero que você cante, porque eu sou apaixonada pela sua voz. Minha mãe, que é sua fã, quer te escutar cantando. Então, solte sua voz, aproveite esse microfone. E agora a gente que está aqui no estúdio, você que está acompanhando de casa, queremos apreciar a sua voz. Tá, vou cantar um trecho de uma musiquinha, ela é em inglês, mas eu vou depois, no finalzinho, explicar o porquê dessa música que fecha nossa conversa. Uma música chamada Crazy Dreams, é da cantora Carrie Underwood. E ela fala assim: Hello, you long shots, dark horse runners, hairbrush singers, dashboard drummers. Hello, you wild magnolias, just waiting to bloom. There's a little bit of all that
left inside of me and you. Thank God even crazy dreams come true. I stood at the bottom of some house I thought I couldn't climb. Felt like Cinderella at the ball, just running out of time. So I know how it feels to be afraid. Hold on, hold on. Ai, Rafa! Maravilhoso, amei! E essa música, pra quem não fala inglês, ela fala basicamente: você que tá no seu quarto, cantando na escova de cabelo, batendo batuque na mesa, pode acreditar que até os sonhos mais loucos podem se tornar realidade. Que lindo, que lindo. É muito inspirador estar com você, Rafa. Tudo que você coloca a mão floresce, as coisas acontecem, você dá vida para todas as obras que você escreve e para toda a situação. Ser sua amiga é inspirador, ver como a cada passo, ontem na Starbucks, tomando um café, tudo você faz com que as coisas se resolvam, porque você tem um olhar lindo para a vida, criativo, espontâneo, rápido e dinâmico. Eu aprendo com você todos os dias. E sério, eu sou muito sua fã, Rafa. Eu agradeço a Deus por ser sua amiga e pelo privilégio que eu tenho de caminhar com você, de aprender com você, de fazer parte dos seus projetos. Você é um cara fantástico. Eu agradeço a Deus pelo presente que é. A Mari, às vezes, ela fica nervosa, porque ela fala: a gente precisa de um projeto, alguma coisa. 10 minutos eu falo: tem isso aqui, ó. Eu não aguento, gente. Essa semana eu indiquei o Rafa para um projeto que eu tô fazendo e falei: olha, eu conheço um cara genial. Falei para gerente do projeto, e eu queria que você conhecesse. Eu falei: Rafa, olha, mais ou menos assim, tal. 10 minutos depois ele mandou um PDF de apresentação. O Rafael, como assim? Muito genial. Hoje eu realizo um sonho e essa parte o que é um café é sobre isso. É sobre eu poder, da forma singela que eu posso, com os seguidores que eu tenho, apresentar pessoas que eu amo, que eu admiro e falar: mundo, olha como esse meu amigo é sensacional, ele é tão inteligente, eu quero que vocês conheçam, eu quero que todo mundo conheça o Rafael Gama. Obrigada por ter vindo até aqui, pela sua generosidade em compartilhar o seu conteúdo, é sempre muito enriquecedor. Obrigado. Tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando saiu transformado desse papo. Obrigado, e eu espero que você que esteja em casa entenda que tudo é inspiração se você está aberto, se abra para o mundo, não se limite. Né? E eu gosto muito daquela frase do filme do Hotel Marigold, que ele fala: tudo dá certo no final. Se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. Lindo! Deixa os seus contatos das redes sociais para o pessoal que está nos acompanhando. Bom, eu sou o terceiro mais procurado pela polícia no Cidade Alerta. O que é isso? Como assim? Vocês me encontram no Instagram através do perfil @orafael_gama e também através do perfil @novela de ouvir, que é onde a gente coloca as nossas novelas. Né? Outras redes sociais, não me procurem. O Facebook eu não entro há 4 anos, não adianta. Mas no Instagram eu estou sempre lá publicando, respondo todo mundo. Inclusive, quem tiver dúvidas e curiosidades dessa questão da formação, dicas de formação, eu sempre recebo comentários DMs de jovens atores perguntando e sempre respondo, estou lá para vocês. Obrigada, Rafa. Foi um prazer ter você aqui. E você que nos acompanhou, curta esse vídeo, compartilhe, comente e continue nos seguindo para próximos vídeos. Quer um café?